programação aqui nossa também, tá bom? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Como eu disse no grupo do WhatsApp, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração de Paulo por esta igreja. Ele faz aqui em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, uma segunda oração, né? E essa oração, ela possui uma carga teológica muito elevada, se é que eu posso dizer assim. A oração de Paulo nessa passagem é uma oração muito profunda. Ele conecta aqui os seus desejos, o seu pedido acerca da igreja de Éfeso com muita profundidade e conecta isso com aspectos redentivos. Ele fala um pouco da natureza de Cristo, a natureza da fé, a obra do Espírito, e tem muita teologia nessa passagem aqui. É evidente que nós não conseguiremos esgotar toda a verdade que esse texto nos ensina nesse breve estudo. Mas nós vamos ler a partir do versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. As Escrituras dizem assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós vamos meditar nessa palavra, na sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse breve momento, que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes dos ensinos que vamos aprender aqui. É o Senhor o mestre do seu povo, é o Senhor que ensina o seu povo. Nos ajude a sermos bons crentes, bons cristãos e ouvir a sua palavra atentamente e glorificar o seu nome no aprendizado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem nos ensina o quanto nós podemos contribuir com a unidade da igreja quando nós oramos a Deus, quando nós oramos ao Senhor a respeito da igreja. A igreja ela é um plano divino, conforme o apóstolo Paulo vem apresentando aqui na Epístola aos Efésios, desde o primeiro capítulo. A igreja é formada dos eleitos de Deus, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. E Paulo, a partir do versículo 14, ele demonstra sua preocupação com a igreja, com a unidade da igreja, justamente porque a igreja, nessa situação, a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, estava passando por um período de uma certa discrepância entre judeus e gentios. Os irmãos sabem muito bem que os judeus tinham consigo que somente eles eram o povo eleito, eles eram os escolhidos de Deus, a quem Deus havia feito o pacto na antiga aliança, e Deus agora estende a sua salvação aos gentios, e isso estava sendo motivo de muita controvérsia entre os crentes do Novo Testamento, e era o caso da igreja de Éfeso. E Paulo então vem argumentando que, na verdade, desde a eternidade, Deus já havia escolhido pessoas de todas as nações e de todos os povos para fazer parte da sua família, parte da sua igreja. E os judeus não podiam impedir que os gentios fizessem parte dessa família, e Paulo trata isso como o grande mistério que estava outrora oculto na velha aliança e foi revelado agora na nova aliança, depois que Cristo rasgou o véu que era o seu corpo na cruz do Calvário. Deixe-me fazer algumas considerações para a gente entender essa passagem especificamente. A cidade de Efésios era a cidade que era a capital da província romana da Ásia. Essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Basta, por exemplo, nós lermos Atos capítulo 19, nós vamos ver quando Paulo passou por lá, que essa cidade tinha um templo da deusa Diana, e há uma situação, inclusive, que depois que Paulo prega para aquele povo, em que os magos da época, lá, os alquimistas, os que mexiam com
magia negra, queimam seus livros em praça pública. Isso demonstra como eles eram pessoas que estavam envolvidas com uma espécie de idolatria e coisas nesse sentido, né? Paulo passa por Éfeso na sua segunda viagem missionária e também na sua terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo fica lá 3 anos com esses irmãos, né? E isso nos faz entender que essa epístola que Paulo escreve era uma epístola bastante pessoal, né? A cidade de Efésios foi uma das cidades que Paulo passou mais tempo junto, discipulando, ensinando esses irmãos. Então era uma epístola bastante pessoal do apóstolo Paulo. E essa epístola aqui nós vamos encontrar, se os irmãos depois quiserem matar essa curiosidade, vocês vão ver que boa parte do conteúdo da epístola de Efésios também aparece na epístola aos Colossenses. Né? Muitos termos, muitos argumentos de Paulo a respeito da unidade da igreja, a respeito da natureza da igreja, da natureza de Jesus Cristo, o combate do apóstolo Paulo contra os gnósticos ou o proto-gnosticismo que existia na época. Muita coisa é semelhante à epístola de Colossenses. E essa epístola, juntamente com Colossenses, é uma das epístolas que nós chamamos de epístolas da prisão, né? Então, junto com Colossenses, Filipenses e Filemão e Efésios, essas epístolas fazem parte do que nós chamamos de epístolas da prisão. E o tema central, como já disse aqui, da carta, é justamente a respeito da natureza da igreja, da unidade orgânica da igreja. Paulo tem como objetivo mostrar aqui que a igreja agora, na nova aliança, ela é formada de judeus e gentios, e ele mostra então que essa barreira que havia na antiga aliança é quebrada, é destruída pela obra de Jesus Cristo. Se nós pudéssemos dividir, e nós faremos isso hoje, esse texto, nós vamos dividir do seguinte modo para entendermos melhor de forma didática. A partir do versículo 14 até o versículo 17, se os irmãos quiserem anotar aí, nós vamos ver o conteúdo do pedido de Paulo. Então, do versículo 14 ao versículo 17, o apóstolo Paulo vai mostrar o conteúdo do seu pedido, o conteúdo da sua oração. O que ele está pedindo para Deus, tá? Do versículo 18 e o versículo 19, ele vai mostrar o objetivo do seu pedido. O que ele deseja com isso? Quais são os desdobramentos da oração que ele está fazendo diante de Deus acerca da igreja de Éfeso? E o versículo 20 e o versículo 21, que é o finalzinho aí, a doxologia, nós vamos ver qual é a fonte do pedido de Paulo. Né? Da onde se origina a esperança de que Paulo vai ser atendido e de que Deus, de fato, vai ouvir a sua oração. Né? Quem pode, na verdade, atender o desejo de Paulo nessa circunstância? Então vamos lá. A partir do versículo 14, ele fala sobre o conteúdo. Nós vamos falar sobre o conteúdo da oração de Paulo. Então ele inicia o versículo 14 dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos. Que causa é essa? Né? É algo daquilo que nós já falamos aqui. Como agora Paulo expôs a eleição, Paulo expôs a predestinação, Paulo expôs aqui que a salvação ela é pela graça, não é mais pelas obras. Na verdade, nunca foi, né, pelas obras da lei, como Deus havia se revelado no antigo pacto. Deus então estende essa salvação aos gentios. Então, agora que o mistério que estava oculto outrora foi revelado, então Paulo, por esta causa, diante dessas verdades que foram apresentadas, né? E que verdade, porque falar isso para um judeu naquela época era de fato algo afrontador, vamos assim dizer. Então, por esta razão, agora que nós sabemos que o evangelho foi estendido a todas as nações, a todos os povos, que Deus escolhe pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, por essa causa eu me ponho de joelhos, então, diante do Pai. É bem verdade que a igreja de Éfeso, como eu disse, estava tendo muitas discrepâncias entre os irmãos naquela época, né? Eles estavam brigando, os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, e os gentios não queriam se circuncidar, então ficava essa divisão de quem era de fato a igreja. Então Paulo diz, agora a verdade foi revelada, e por essa causa eu me ponho, então, de joelhos diante do Pai. Essa expressão de joelhos aqui, a discussão é longa, mas muitas pessoas vão acreditar, lendo esse texto, que Deus só ouve oração quando nós estamos de joelhos, né? Então, uns dizem que Paulo estava sendo metafórico, que na verdade não precisa dobrar os joelhos, outros acham que Paulo estava sendo literal aqui, que realmente as orações devem ser feitas de joelhos o tempo todo. Igrejas, inclusive, não sei se eu posso chamar de igreja, mas
pessoas que se dizem igreja, que acham que Deus só ouve oração quando a pessoa está de joelhos no chão. Mas a ideia aqui, que Paulo está dizendo que ele se humilhava diante de Deus para conseguir, né, os seus objetivos na oração. Se pôr de joelhos quer dizer que Paulo se inclinava, Paulo demonstra que ele estava sendo dependente diante de Deus acerca dessa situação da igreja de Éfeso e da igreja como um todo. Então ele se coloca de joelhos em estado de humildade diante da revelação que ele havia recebido e diante da grandeza de quem era Deus, né? Nós, quando nos colocamos de joelhos, nós estamos demonstrando o quanto nós somos dependentes de Deus e quanto Deus é grande, né, diante da nossa pequenez. Então, essa era a intenção de Paulo. E ele diz que ele se coloca de joelhos diante do Pai, né? Essa expressão aqui, Pai, não é uma expressão que costumava aparecer no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, o Senhor dizendo para o povo judeu: se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha obediência? Esse conceito de Deus como um pai dificilmente apareceu no Antigo Testamento. Aparecia, mas muito esporadicamente. Cristo, quando vem, ele traz então essa ideia progressiva, vamos assim dizer, de Deus como sendo o pai daqueles a quem ele elege, né? Jesus chama Deus de Pai, ele nos ensina na oração do Pai Nosso a chamar Deus de Pai, e o objetivo desse termo, vamos assim dizer, é mostrar o quanto Deus, o nosso Deus, é um Deus pessoal, né? E também mostrar aqui o conceito de família, porque toda família necessariamente deve, né, ter um pai que é o seu líder pactual. Então nós aprendemos aqui a pessoalidade de Deus e aprendemos também aqui que Deus tem como objetivo se revelar como pai, porque ele constitui, faz da sua igreja uma grande família, né? E depois o próprio apóstolo Paulo diz que esse nome diante do pai, de quem o nome é tomado por toda a família. Veja que ele conecta a figura do pai com a família, né? Tanto no céu como na terra. Paulo aqui então introduz a ideia de unidade da igreja. Veja, nós somos uma família, né? E essa família deve reproduzir, olha que coisa interessante, irmãos, deve reproduzir a mesma unidade, a mesma conformidade que existe no céu. Esse nome de Deus, o Pai, é tomado em toda a família, quer no céu, quer na terra. Se no céu existe união, existe unidade, então na terra a igreja também deve revelar, deve manifestar a unidade promovida pelo sacrifício de Cristo, que é o propósito do Pai, né? Então, nós fazemos o uso do nome de Deus, que é o nosso Pai, portanto, nós devemos revelar a unidade da igreja como uma família. E ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Riqueza da sua glória é uma expressão que aparece também em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando Paulo vai dizer para os filipenses acerca das dificuldades financeiras e das necessidades que aqueles irmãos estavam passando. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Veja que Paulo, quando diz isso em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele está falando de necessidades materiais mesmo. Ele mesmo fala isso no contexto que ele estava preparado para sofrer e para passar por circunstâncias como essa, mas ele diz: o meu Deus, ele suprirá as vossas necessidades em glória. E Paulo diz a mesma coisa aqui, porque Deus, ele é rico em sua glória. Veja que a glória aqui, na verdade, em toda a Escritura, nós podemos dizer, está ligada ao próprio conhecimento de Deus, à revelação de Deus. Quando nós glorificamos a Deus, John Piper vai dizer que nós estamos tornando Deus conhecido. Deus se revela quando manifesta a sua glória, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus, segundo a riqueza da sua glória, está dizendo que Deus, de fato, ele é dono de todas as coisas. E ele tem muito para dar para os seus filhos, né? Nós temos muitas necessidades físicas, necessidades materiais, necessidades espirituais, algumas necessidades emocionais, e Deus é rico. Paulo está dizendo que Deus é rico em glória para suprir todas as nossas necessidades. E essa glória está ligada à revelação de quem Deus é. Deus é a própria essência de quem Deus é, supre as nossas necessidades. Irmãos, se eu pudesse fazer uma aplicação disso aqui, é basicamente a seguinte: tudo o que nós precisamos para a nossa vida é
da pessoa de Deus. Se nós temos Deus na nossa vida, nós somos os homens mais ricos deste mundo. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono daquilo que é espiritual. Ele é dono daquilo que é material. Deus é o Criador de todo o universo. Quando Deus se revela para o seu povo, Deus se revela à sua igreja, Ele está mostrando a sua riqueza, Ele está mostrando a sua majestade, Ele está mostrando o seu conhecimento, Ele está se revelando para nós. Então nós temos acesso a essa grandeza, a essa riqueza de Deus. Aí está o primeiro pedido de Paulo. Paulo disse: eu oro para que Deus, na riqueza da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. Veja, irmãos, que pedido de Paulo. Paulo está pedindo para os crentes serem fortalecidos com poder. Esse é o primeiro pedido de Paulo aqui, né? Para que nós sejamos fortalecidos com poder. A palavra poder, no grego aqui, é dunamis. A mesma palavra que nós usamos para dinamite. Né? Evidente que é um anacronismo aqui. Paulo não estava pensando em dinamite na época que ele escreveu isso, né? Se nem se existia dinamite na época, mas enfim. A ideia aqui é que a virtude de Deus pelo Espírito, conforme ele diz, mediante o Espírito no homem interior, é transmitida para os crentes para fortalecimento do crente. Veja, nós precisamos do poder de Deus. Nós nos mantemos na fé, nós nos mantemos na igreja, nós fazemos parte da igreja, não é pelo nosso próprio conhecimento, não é pela nossa própria sabedoria, não é pela nossa inteligência, não é pela quantidade de livros que lemos, não é, enfim, por qualquer outra coisa, senão pelo poder do Espírito de Deus. O que a igreja precisa é do poder de Deus, é do poder do Espírito Santo. E a pergunta pode surgir, mas o que é esse poder? Como Deus transmite para nós a virtude de Cristo? Como Deus transmite para nós a virtude do Espírito? Como isso se dá? Paulo responde em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu quanto também do grego. Então, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Veja, irmãos, isso aqui é importante demais. Porque existe hoje um conceito de que uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa que, de alguma medida, está linkada ou ligada com manifestações miraculosas, pessoas que falam em outras línguas, pessoas que, em alguma medida, elas manifestam alguma emoção física, levantam os seus braços, levantam as suas mãos, derramam algumas lágrimas em um culto emotivo. Algumas pessoas conectam o poder de Deus a isso. Mas Paulo está dizendo que o poder de Deus aqui, ele é transmitido pelo Espírito no homem interior. Ou seja, é uma manifestação interna do poder de Deus e não uma manifestação externa. Não que o poder do Espírito não possa trazer manifestações externas, mas essencialmente ela é uma manifestação que ocorre dentro do coração dos crentes por intermédio do Evangelho. Nós somos fortalecidos por intermédio do Evangelho. Somos fortalecidos. Você pode estar perguntando, irmão Bruno, como eu faço para ser um crente forte? Como eu faço para ser um crente cheio do poder, fortalecido pelo poder? Nós precisamos das Escrituras Sagradas. Quanto mais nós nos debruçamos na história do Evangelho, na história da redenção, quanto mais nós conhecemos as verdades e as preciosidades do Evangelho, tanto mais nós somos fortalecidos mediante o Espírito no homem interior. É o Espírito Santo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo quem torna as palavras da Escritura verdades em nossos corações. Melhor dizer, torna as palavras das Escrituras vivas em nossos corações. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, ele diz assim: porque nem olhos ouviram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Muita gente gosta desse versículo, mas para por aí, né? E pega esse versículo e fala assim, bom, já que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, então Paulo está falando da eternidade, Paulo está falando do céu, Paulo está falando da Nova Jerusalém. Mas na verdade não. No versículo conseguinte, de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 9, ele vai dizer assim, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. O Espírito de Deus que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? E quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E ele continua dizendo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que nos fosse dado conhecer gratuitamente tudo aquilo que nos é dado
por ele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. Paulo diz que aquilo que o olho não ouviu, irmãos, isso aqui é glorioso. Aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, e aquilo que o homem não entendia, não compreendia, agora é revelado a nós por intermédio do Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas. Aquilo que o judeu não compreendia, aquilo que era nebuloso na antiga aliança, aquilo que era obscuro para o judeu na velha aliança, para nós hoje é completo. A revelação progressiva de Deus se estende em Cristo Jesus, salvando a todos os homens, e o Espírito de Deus torna essas palavras de Deus vivas em nossos corações, e o Espírito Santo trabalha no nosso homem interior, nos tornando cada vez melhores para a glória de Deus, mais parecidos com Jesus Cristo, mais próximos de quem Deus deseja que nós sejamos. Veja que isso é uma manifestação interna. É uma manifestação interna. Isso não é um legalismo, isso não é algo como o judeu entendia na antiga aliança, mas uma transformação. É o que Jeremias diz no capítulo 33 do seu livro. É Deus cravando, tatuando a sua lei, a sua aliança e a sua palavra dentro dos nossos corações, por intermédio do Espírito Santo. Esse é o primeiro pedido de Paulo, que nós sejamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito. Depois ele faz um segundo pedido. Isso está no versículo 17, ele diz assim: e habite Cristo no vosso coração pela fé. A ideia aqui de Paulo, a palavra habitar, veja, irmãos, isso é muito interessante. Habitar aqui, no grego, quer dizer, não é alguém que faz uma visita na sua casa, né? Você recebe a visita, nesses dias de pandemia não dá, né? Mas na época que a gente não estava passando por isso, nós recebíamos visita na nossa casa, a pessoa ficava pouco tempo e depois ia embora. Isso não é habitar, isso é visitar. Mas a palavra que Paulo usa aqui para habitar Cristo no vosso coração é fazer morada permanente. Ele quer, o desejo de Paulo ora para os Efésios, ora a Deus para os crentes de Éfeso, para que Cristo habitasse permanentemente no coração deles. Veja que Cristo não quer ser um visitante no nosso coração. Cristo não quer ser um visitante, ele quer morar permanentemente. A ideia aqui que Paulo trabalha é a ideia do crente como um templo, né? A ideia de um crente como morada de Deus, como morada de Jesus Cristo. Assim como Cristo era o tabernáculo de Deus, o crente, a igreja, também é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus e Deus deseja habitar em nossos corações. E depois ele diz ainda no versículo 17 que ele quer que os crentes estejam arraigados e alicerçados em amor, né? Ou seja, arraigados é ter raízes no amor. O amor deve ser a motivação das nossas ações. Nós devemos estar alicerçados, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu queimasse o meu corpo, desse meu corpo para ser queimado vivo, fosse martirizado, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse sinais miraculosos e maravilhosos, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então ele ora para que Cristo habite no coração dos crentes e que eles sejam fortalecidos pelo amor. São esses os pedidos de Paulo. A partir do versículo 18, nós vamos ver aqui o objetivo do pedido de Paulo. Por que ele pede para os crentes serem fortalecidos? E por que ele pede que Cristo habite no coração dos crentes? Veja o versículo 18, ele vai dizer: a fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ou seja, ele ora para que os crentes sejam fortalecidos, ele ora para que o Espírito habite no homem interior dos crentes, para que Cristo habite no coração dos crentes, para que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Veja que Paulo está falando aqui a respeito de um conhecimento comunitário, né? Não era um conhecimento particular. Paulo não ora para que alguém seja mais sábio do que o outro. Paulo ora para que todos os crentes possam compreender. Ele diz com todos os santos. Os gnósticos da época acreditavam que existiam pessoas específicas que recebiam uma iluminação espiritual e que tinham um conhecimento que estava acima dos outros, né? Inclusive acreditavam que a salvação advinha dessa espécie de conhecimento. A maioria das epístolas do Novo Testamento foram escritas para combater esse tipo de ideia. Mas Paulo está dizendo, eu oro para que todos os santos possam compreender isso. Veja, irmãos, que conhecer a Deus não é um privilégio da liderança da igreja. Conhecer a Deus não é um privilégio de um pastor, de um presbítero, de um líder de UMP, de um líder
de uma líder da SAF, conhecer a Deus é um privilégio de todos os crentes. Ele ora para que todos os santos possam compreender isso. Veja, se nós não compreendemos isso, nós estamos pecando, porque todos nós temos acesso a esse tipo de conhecimento da parte de Deus. E Paulo continua dizendo, ainda no versículo 18, que ele pede para que os crentes compreendam a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. A figura aqui, mais uma vez, é a figura de um templo. Todas as vezes que nós vemos esse tipo de medida nas Escrituras, está ligada a um tipo de santuário. Então, compreender a largura, compreender o comprimento, a altura, a profundidade, em alguma medida, Paulo está construindo a ideia de um santuário aqui. O amor de Deus é revelado em Cristo na igreja, e a igreja é o santuário de Deus. Então, nós temos que compreender que o amor de Deus se revela não só para os judeus, como acontecia na igreja de Éfeso, mas agora ele se estende a todos os povos. Então a igreja é um grande santuário, a igreja é um grande templo em que Deus habita no meio do seu povo. E esse amor, o amor de Deus é revelado no evangelho, enchendo a igreja. Deus habita na igreja e ele enche a igreja com a sua presença. E ele diz, olha que coisa interessante, para que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e esse amor, ele diz que excede todo entendimento. Veja o versículo 19. Excede o entendimento. Quando nós olhamos assim, superficialmente para o texto, parece que Paulo está entrando em contradição. Porque ele está dizendo, olha, vocês devem compreender a largura, as dimensões desse amor. Mas depois ele diz que excede o entendimento. Como eu posso compreender uma coisa que excede o meu entendimento? Parece uma aparente contradição. Mas, na verdade, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos conhecer a Deus totalmente. A nossa mente é limitada, é finita, não há como compreender a profundidade e as dimensões de quem Deus é. Os seus atributos. Conhecer Deus totalmente é algo impossível. Mas, todavia, entretanto, o apóstolo Paulo está nos dizendo que apesar de ser impossível conhecer a Deus absolutamente, é possível conhecer a Deus verdadeiramente. Ou seja, nós não sabemos tudo sobre o amor de Deus, não sabemos tudo sobre quem é Deus, mas sabemos aquilo que é verdadeiro acerca dele, o suficiente, aquilo que Deus revelou para nós nas Sagradas Escrituras é suficiente para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro, pessoal e amoroso com o nosso Deus. Nós não podemos conhecer Deus totalmente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. Algo muito parecido com essa expressão, que excede o entendimento, aparece também em Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando Paulo fala a respeito da paz. Ele fala uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma tranquilidade de Deus em nosso coração que muitas vezes é incompreensível. Nós não podemos compreender isso na sua totalidade, mas podemos conhecer isso, compreender isso de forma verdadeira, da maneira como Deus revela para o seu povo aquilo que é suficiente para a nossa fé. Calvino vai chamar isso de o sussurrar de Deus, irmãos. É uma linguagem de acomodação. É Deus se revelando a nós de uma forma que nós possamos entender. Não dá para compreender tudo, mas Deus ele se revela de uma maneira que nós conseguimos compreender aquilo que é suficiente e necessário para o nosso crescimento cristão e para que possamos ter um relacionamento pessoal verdadeiro com Deus, a quem foi feito um pacto conosco em Jesus Cristo. E ele diz assim ainda, eu oro para que vocês tenham esse entendimento, compreendam essas dimensões, para que vocês tenham esse conhecimento que excede o entendimento, para que vocês sejam tomados pela plenitude de Deus. Versículo 19 ainda. Plenitude de Deus. Veja, irmãos, Paulo está orando para que nós sejamos cheios de Deus. A palavra plenitude vem disso, de ser pleno, completo. Ele ora para que nós sejamos cheios de Deus. Há vários textos na Escritura que falam acerca disso. Abacuque capítulo 2, versículo 14, o profeta vai dizer que Deus, nos últimos dias, ele tornaria a sua glória conhecida como as águas cobrem o mar. A glória de Deus vai encher este mundo, assim como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías, na sua visão, ele vê a glória de Deus encher o templo.
Né? Ageu capítulo 2, versículo 4 ao 7, também Deus fala que vai encher o templo que os judeus estão construindo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo fala a mesma coisa, que o desejo de Deus em Cristo é encher a igreja. É encher a igreja da sua presença, é encher a igreja do seu conhecimento, é encher a igreja da sua revelação, daquilo que Deus é. Irmãos, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Nós, muitas vezes, nós enchemos a nossa mente com tanta coisa, nós perdemos tempo, entre aspas, assistindo coisas na televisão que ocupam espaço na nossa mente, no nosso coração. Nós perdemos tempo, às vezes, com conversas tão tolas, tão frívolas, tão banais, tão transitórias, tão insuficientes, que não podem produzir nada de bom em nós. Mas o desejo de Paulo é orar, ele ora para que esses crentes eles sejam cheios de Deus, eles sejam tomados da plenitude de Deus. Você é um crente cheio de Deus? Você é um crente que tem proximidade com esse Deus do pacto? Deus quer encher a nossa igreja. Deus quer encher a nossa igreja com a presença do seu Espírito. Deus quer se revelar a nós. Ele quer encher o templo, como ele fez com o templo de Salomão, como ele fez com o templo de Zorobabel, como ele fez em Cristo. Ele quer fazer em nós, que somos a sua igreja. Ele quer encher o seu povo com a sua presença. A partir do versículo 20, nós vamos ver aí a fonte do pedido de Paulo, né? Que já é o finalzinho, nós vamos concluir. Qual é a fonte do pedido de Paulo? Paulo inicia essa última parte dizendo assim, ora, ele está concluindo. Eu orei para que Deus fortaleça vocês, eu orei para que Cristo habite no coração de vocês, com o objetivo de vocês compreenderem as dimensões do amor de Deus, né? Esse conhecimento é suficiente, não é total, mas é suficiente, nós vimos aqui, para que vocês sejam tomados pela plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios de Deus. Cheios de Deus. E aí ele vai dizer de onde procede isso. Então, Paulo tem uma convicção de que será ouvido. Então ele diz, ora, ele está concluindo, né? E ele conclui como? Com uma doxologia. Ele conclui adorando a Deus. Como que tendo aquilo que ele está pedindo como certo. Né? E ele diz, aquele que é poderoso, ou seja, Deus em Cristo, o Deus a quem Paulo está se referindo, a esse que é poderoso, é o mesmo que é o Criador do mundo. Né? Então, quando nós pedimos aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, ser cheio do Espírito, ser cheio de Cristo, ter conhecimento de quem Deus é, ter um relacionamento pactual com Ele, ter unidade orgânica na igreja, todas essas coisas, quando nós pedimos, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso. Irmãos, a unidade da igreja, todas essas coisas profundas que Paulo está falando aqui, elas não procedem da força humana. Elas não procedem do intelecto humano, elas não procedem da sabedoria humana, elas não procedem de uma construção epistemológica do homem, elas não procedem de uma elucubração do homem, isso não é inventado. Isso são coisas que são de Deus, são a revelação de Deus. Deus é poderoso, extremamente, suficientemente poderoso para sustentar a sua igreja, para unir a sua igreja, para fortalecer a sua igreja, para fazer Cristo habitar na sua igreja, para encher a sua igreja, para derramar do seu espírito e do conhecimento dele sobre a sua igreja. A igreja, na história, já passou por muitas perseguições inimagináveis. Muito sangue foi derramado, os crentes eram mortos por causa da sua fé, muitos perderam seus entes queridos. Nós estamos estudando Hebreus com os jovens e temos visto isso como os crentes primitivos, eles sofreram por causa da sua fé, tiveram seus bens expoliados, foram presos, foram tidos como espetáculo, foram lançados nos estádios para serem a alegria daqueles que viam eles morrer, lutar com os gladiadores e serem devorados pelas feras e pelos leões. Mas Deus manteve a sua promessa. Tentaram destruir a promessa desde Gênesis 3:15. Satanás vem lutando contra essa semente. Mas aquele que é poderoso, Deus que é poderoso, para fortalecer o seu povo, para manter a sua igreja, essa chama acesa, é Ele quem vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que glorioso isso, irmãos. Veja, que Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele sabe muito mais a respeito de nós, da igreja, do que nós. Às vezes nós achamos que é melhor para a igreja ser assim.
Achamos que é melhor para a igreja agir desse modo. Achamos que é melhor para o culto ser desse jeito. Achamos que é melhor para a igreja ser pragmática. Vamos fazer programações, vamos inventar coisas para chamar as pessoas para a igreja. Vamos fazer, enfim, colocar luzes, vamos iluminar, vamos pintar a igreja de preto. As pessoas estão fazendo isso hoje. Estão inventando tanta coisa. Tanta coisa. Mas Paulo está dizendo que Deus é poderoso. Você não precisa dessas ferramentas mundanas, dessas ferramentas humanas. Spurgeon vai dizer que se você trazer pessoas com métodos carnais para a igreja, você vai ter que mantê-las com métodos carnais, porque se você tirar isso delas, elas vão embora. Né? Eles não querem mais pão, eles querem cinzas. Mas Paulo está dizendo que Deus é poderoso para sustentar a sua igreja. Irmãos, por que nós estamos firmes até hoje? Por que nós não abandonamos a fé? Por que quando as perseguições, a tristeza, as provações, o coronavírus e tantas outras coisas tentam acabar com a igreja, por que nós não desistimos? Porque Deus é poderoso. Porque Ele nos fortalece com o seu poder. Porque Ele nos sustenta com a sua palavra. Ele se revela a nós pactualmente na pessoa de Cristo e seu Espírito. Nos fortalece no homem interior. E nós, ainda que o exterior se corrompa, ainda que as lágrimas caiam dos nossos olhos, ainda que o coração esteja apertado, ainda que a despensa esteja vazia, ainda que a conta no banco esteja negativa, ainda que os amigos nos abandonem, ainda que a sociedade não compreenda, nós somos fortalecidos no homem interior, porque Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. As pessoas usam muito esse texto para falar de prosperidade financeira, de bens materiais, e de fato, Deus é poderoso para nos dar providencialmente o sustento. Mas o que Paulo está falando aqui é da unidade da igreja por intermédio do conhecimento e da revelação de Jesus Cristo. É Deus quem sustenta a sua igreja. É Deus quem fortalece a sua igreja. E como ele faz isso? Versículo 20, ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, é a virtude do evangelho. Eu gostaria de fazer uma digressão rapidinho aqui, irmãos, e já vou encerrar. E dizer para os irmãos que a unidade da igreja, ela é uma unidade orgânica. A unidade da igreja não é uma unidade social somente. Há esse aspecto de que nós nos encontramos, nós, em outras épocas, né, nós nos abraçamos, nós tomamos nosso cafezinho da amizade, o nosso momento ali no salão social, que a SAF fazia isso de forma tão gostosa, né, tão boa. Mas a igreja não se resume a isso. Porque isso o mundo também pode fazer. Lá em Babel, os homens se uniram para construir uma torre. Há esse tipo de união social fora da igreja também. A união da igreja é uma união orgânica. Paulo vai trabalhar aqui na Epístola aos Efésios justamente isso, que a nossa união é porque nós temos a mesma fé. Irmãos, isso é importante. Nós temos a mesma fé. Nós temos o mesmo Espírito. Nós recebemos o mesmo batismo. Nós temos o mesmo Senhor. Essa é a causa da unidade da igreja. Não é porque nós torcemos para o mesmo time de futebol. Não é porque nós temos a mesma visão política. Não é porque nós fazemos churrasco no fim de semana ou jogamos um futebol, enfim, uma vez por semana. Essas coisas o mundo também faz. O que une a igreja é obra do Espírito de Deus. É a obra de Cristo por intermédio do seu Espírito. A união da igreja é orgânica. Porque se todas essas coisas passarem, mesmo assim nós seremos um, porque Cristo pagou o preço e comprou o seu povo. Às vezes nós pensamos diferentes em muitas circunstâncias, mas nós temos a mesma fé. Nós pensamos diferentes em muitas situações, mas nós fomos batizados com o mesmo batismo. Recebemos o mesmo Espírito. Então nessas condições, nessa esfera, nós somos um em Jesus Cristo. E Paulo então conclui dizendo, a Ele é a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E veja que coisa gloriosa, irmãos. Eu fico até emocionado aqui, porque Paulo, ele encerra a sua oração com uma doxologia, com um momento de adoração. O que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 21 é que a comunhão da igreja, a unidade da igreja, isso que está acontecendo aqui agora, e que vai voltar em breve no nosso templo, se Deus quiser, e que acontece todos os domingos do Senhor, é que essa unidade, ela tem um objetivo: a glória de Deus na igreja.
Qual o objetivo da unidade do povo de Deus? É a glória de Deus. Veja que nesses tempos de pandemia, eu converso com um, converso com outro, eu vejo às vezes os debates na internet e muitas pessoas tratando dessas circunstâncias, e quando as pessoas falam, qual a maior dificuldade para você nessa época de pandemia? E a pessoa vai dizer, não ir no culto presencial. E por quê? Porque quando eu ia para o culto eu me sentia tão bem, eu ia para o culto, eu era edificado, eu ia para o culto, eu era exortado, eu era consolado, eu estava ali com os irmãos e tinha aquele momento gostoso. Irmãos, tudo isso é muito bom e faz parte, de fato. Nós vamos para a igreja, nós somos edificados, nós somos consolados, nós somos exortados. Mas eu não vi ninguém falar que a dificuldade dele no dia de pandemia era porque não estava glorificando a Deus no culto. O culto e a unidade da igreja têm um objetivo maior. Não é beneficiar a igreja, é beneficiar a nós. Apesar de, secundariamente, nós sermos beneficiados. Nós somos edificados, somos abençoados. Mas o objetivo da unidade da igreja é glorificar a Deus. Nós estamos aos domingos, todos os dias, todos os domingos nos reunindo, ouvindo a palavra e glorificando a Deus para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido. E nós falamos aqui que glorificar a Deus é tornar o nome de Deus conhecido. Nós vamos ver isso desde o Éden até a Nova Jerusalém. O objetivo de Deus com o seu povo, com a convocação dos santos, com a comunidade e a convocação solene, é tornar o seu nome conhecido. Deus quer ser conhecido através da igreja, Deus quer ser conhecido através da comunidade, através da minha vida e da sua vida. Então, o que nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos? Nós aprendemos que Paulo pede para que os crentes sejam fortalecidos pelo Espírito e habitados por Jesus Cristo. O objetivo disso era para que eles pudessem compreender as dimensões do amor de Deus na igreja. E ele também pede, ele também glorifica a Deus e demonstra que essa unidade da igreja é para a glória de Deus. Ele termina o seu pedido glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que nós podemos fazer com isso? Primeiro, nós devemos orar pela igreja. Paulo está orando pela igreja aqui. E nós devemos orar pela igreja. Devemos apresentar a nossa igreja diante de Deus. Orar para que Deus fortaleça a sua igreja. Orar para que Deus una a sua igreja. Orar para que Deus revele-se à igreja, dando conhecimento da sua palavra para a igreja. O que mais nós devemos fazer? Nós devemos valorizar a comunhão dos crentes. Veja, irmãos, nesses dias de pandemia, Deus está nos dando uma lição de que nós precisamos valorizar a comunhão solene, a congregação dos crentes. Quando tudo acabar e o culto voltar, nós devemos aprender a valorizar esse momento de comunhão com a igreja. E terceiro, nós devemos moldar a nossa compreensão. Se você clicar 2 vezes na pessoa, ela fica grande. Ó, papai. Tem o microfone aberto aí. Nós devemos entender que essa reunião visa, o objetivo da nossa reunião solene é a glória de Deus. Nós devemos aprender e entender, meus irmãos, que tudo isso, a reunião da igreja, não é somente para o nosso benefício. Nós não estamos aqui só para nós sermos beneficiados. Apesar disso fazer parte. Nós não vamos para o nosso templo só para sermos beneficiados. Mas nós vamos lá para, acima de tudo, porque Deus é glorificado na igreja. O nome de Deus se torna conhecido, Deus é revelado na igreja, Deus é glorificado na igreja. Nós devemos então nos encher de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou orar e depois eu abro para os irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, comentar ou expor alguma coisa. Pai Santo, nós somos gratos a Ti. Somos gratos por essa passagem bíblica que nos ensina tanta coisa, Senhor. Nos ensina a respeito da sua igreja, nos ensina a respeito de quem é o Deus do pacto, nos ensina a respeito de Cristo, nos ensina a respeito da palavra, nos ensina a respeito do Espírito. Deus fortalece o seu povo, fortalece a minha vida, fortalece a vida dos meus irmãos, fortalece a sua igreja. Nós queremos ser habitação de Cristo. Queremos ser fortalecidos no homem interior por intermédio do seu Espírito Santo. E acima de tudo, Pai, nós queremos, juntamente com a união dos crentes, com a unidade da igreja, glorificar o teu nome, tornar o seu nome conhecido. Fazer como Salomão ao erigir um templo para a sua glória.
Fazer com que pessoas como a rainha de Sabá, que vieram de tão longe para ver a majestade e a glória daquela morada, Senhor. Que as pessoas venham de todos os lugares para conhecer as verdades de Deus que estão na sua igreja. A sua igreja que é baluarte da verdade. A sua igreja, Senhor, que é morada do Altíssimo, Pai. Ó Deus, nos fortalece. Fortalece o seu povo. Fortalece a igreja do Parque São Domingos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.